Olá, eu sou Eduardo Claro, eu sou profissional especializado em banco de dados Oracle, professor, e resolvi fazer esse vídeo mostrando a instalação do Oracle Enterprise Linux e posteriormente a instalação do software de banco de dados Oracle. O motivo desse vídeo é para auxiliar alguns alunos meus que têm tido dificuldade de seguir esses passos e de conseguir fazer a instalação. Ok? Então o objetivo é fazer um passo a passo, gravado em vídeo, para ficar mais fácil para vocês seguirem e conseguirem fazer então a instalação do Oracle Enterprise Linux e do banco de dados Oracle. Eu vou utilizar o software VirtualBox, então eu vou criar uma máquina virtual a partir do zero no Oracle VirtualBox e vou fazer a instalação, fazer o download dos pacotes e fazer a instalação do produto dentro dessa máquina virtual, ok? Espero que gostem. Eu vou basear esse meu tutorial em dois links que estão no site oficial da Oracle, ok? Poderia ter utilizado vários outros tutoriais que existem na internet, mas vou utilizar esses dois. O primeiro ele mostra como instalar o Oracle Enterprise Linux e eu vou seguir ele até uma parte, porque depois ele já começa a fazer as configurações para a instalação do produto Oracle, e isso eu vou fazer seguindo o segundo link, porque aí ele tem uma simplificação que é o pacote Oracle Validated, que já instala e faz várias configurações em um único passo e simplifica bastante o nosso trabalho, ok? Quando eu publicar esse vídeo, eu vou publicar também esses links juntamente para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Então vamos começar? Seguindo aqui o tutorial de instalação do Oracle Enterprise Linux 5, ele fala aqui no overview que o primeiro pré-requisito é você ter baixado o software, então esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Então ele tem o link aqui do site da Oracle, que eu vou copiar. Vou abrir aqui numa outra aba. Vou clicar aqui em download. Oracle Linux, ok? Então cliquei lá em Downloads, Oracle Linux e Oracle VM. Ele vai me direcionar para o site do eDelivery da Oracle, ok? edelivery.oracle.com. Eu vou clicar aqui em Sign In. Ele vai te pedir uma senha de cadastro no site da Oracle, ok? Você precisa estar cadastrado no site da Oracle para conseguir logar e fazer o download dos softwares. Maravilha. E aqui ele tem uma parte de pesquisa em que eu vou colocar Oracle Enterprise Linux. Deixa eu ver se só mais fácil. Oracle Linux aqui, O-E-L, Oracle Linux, ok? Eu vou selecionar a plataforma, que no meu caso é x86 64 bits. Vou selecionar, ok? Vou continuar. Veja que ele me dá a opção aqui, já selecionada, de fazer o download da última versão, que é a 7.2, tá? Mas seguindo o tutorial, para o Oracle 11G, é mais fácil, mais recomendado instalar o Oracle Enterprise Linux 5. Vai funcionar também nas versões mais novas, mas como os tutoriais estão falando dessa versão, para a gente não criar problemas depois, vou instalar o Oracle Enterprise Linux 5. Então eu estou selecionando aqui uma outra versão e vou clicar na última, na versão mais nova do Oracle Linux 5, que é a Oracle Linux 5.11. Ok? Selecionei,
Vou dar continuar. Ele vai pedir para eu falar que concordo aqui com os termos de licença. E ele vai aparecer aqui os arquivos para baixar, tá? Eh, Veja que o primeiro arquivo é o sistema operacional propriamente dito, o segundo são fontes e o terceiro é um arquivo para boot. Então não preciso de nenhum dos outros dois, ok? Eu só preciso do primeiro. Então eu desmarquei, cliquei no nome e vou esperar ele baixar esse arquivo, ok? Então só estou baixando o primeiro, que é o sistema operacional propriamente dito. Vai demorar alguns minutos, obviamente eu não vou deixar o vídeo gravando, depois eu continuo. A hora que eu voltar, o software já vai ter baixado, ok? Até já. Voltando aqui, o download está quase terminando, faltam aproximadamente 2 minutos. E eu vou aproveitar esse tempo então para ir continuando aqui o tutorial. O próximo passo já é instalar o CD e começar a instalação. Como eu vou fazer isso numa máquina virtual, VirtualBox, então eu vou chamar meu VirtualBox aqui, tá? Eu vou criar uma nova máquina virtual que eu vou chamar de tutorial 11G. Você pode instalar aí, pode dar o nome que você quiser. O tipo Linux Oracle 64 bits, isso aqui está correto. Vou clicar em continuar. Ele está me pedindo aqui quanto de memória. Eu vou colocar 2 GB de memória. Ok? Vou dar continuar. Criar um disco virtual novo. Eu vou dar create. Vou manter o formato padrão do VirtualBox, que é VDI. Vou dar continuar. Vou deixar dinamicamente alocado, ou seja, ele vai crescendo conforme a necessidade. Ele te pede o nome e um tamanho. Eu vou colocar aqui 20 gigas, tá? Que é suficiente para o sistema operacional e para o Oracle. Não, deixa eu colocar 30 gigas para simplificar, porque aí eu vou colocar, se necessário, eu coloco a instalação do banco de dados nesse mesmo disco. Vou dar um Create. Ok, está lá criado. Agora realmente eu preciso do meu arquivinho terminado para eu marcar ele, colocar ele como um CD para que eu consiga fazer a instalação. Então, está terminando. Ótimo, terminou o download. Então, vou vir aqui nas configurações da minha máquina virtual. Vou vir aqui em Storage, armazenamento, né? E aí eu tenho aqui a controlador IDE, tá vendo aqui que tem um CDzinho que está vazio. Então, eu vou clicar aqui do lado direito nessa marquinha do CD, escolher um disco ótico virtual. Eu vou vir aqui na pasta de downloads e já está o meu arquivo que eu acabei de baixar. E vou dar um OK. E vou iniciar minha máquina virtual. Veja que já aparece a tela inicial de instalação do Oracle Linux, tá? Assim como o tutorial mostra aqui. As cores são diferentes, mas isso tem a ver com versão, tá? Então não precisa se preocupar com isso, tá? Mas a tela é a mesma. Vou dar um Enter. Ok. Ele fala que pressione Enter, né? Aqui no tutorial, tá vendo? E aí ele vai aparecer nessa tela de Welcome, que é essa telinha azul, em que ele vai pedir para perguntar se você quer fazer uma verificação do CD, testar o CD. Como isso é um CD virtual, uma máquina virtual, não tem necessidade, então eu vou com as setinhas aqui para skip e vou pressionar a barra de espaço para pular esse passo. Next. Tá, então eu estou andando com a tela aqui, ó, ele está rodando. O instalador ele vai chamar o ambiente gráfico.
Olha aí, chamou ambiente gráfico e vai aparecer uma tela semelhante com essa. Olha aqui, simplesmente mudou aqui um pouquinho as cores, né, o logo, mas tela inicial. Vou clicar aqui em próximo. Ele está me pedindo a linguagem, ok? Eu vou manter inglês. O teclado, aí você utiliza o teclado de acordo com a sua máquina, né? O formato do teclado. Normalmente é o S International, o S English ou ABNT brasileiro, né? Isso aí você pode mudar depois também se tiver problema, ok? Bom, aí ele vai fazer a parte de formatação de disco, então ele pergunta aqui, olha, eu vou formatar esse disco, você quer continuar? Você vai perder tudo. Tudo bem, isso é um disco virtual, então vou dar Yes, ok? Seguindo aqui o tutorial. Próximo passo, ele pergunta como é que você quer particionar os discos, ok? Se você quer encriptar o sistema. Ó, ele está pedindo para marcar aqui para revisar o particionamento, então eu vou marcar aqui também. E vou dar Next. De novo ele fala, tem certeza? Eu vou formatar esse disco de 30 GB. Beleza, pode dar OK. Afinal, é o nosso disco virtual. E aí ele chegou nessa tela aqui, em que ele mostra o disco e a formatação. Tá? Para revisar, se quiser mudar alguma coisa, então ele está usando aqui 26 GB dos 30 para a área de disco mesmo e 4 GB de swap. Swap é disco virtual, né? O arquivo de paginação. No Windows isso chama arquivo de paginação. Em ambientes Linux isso chama swap, ok? Então eu vou deixar assim, não vou mudar nada. Vou dar próximo. Ele vai falar para configurar o bootloader, né? Qual é o utilitário que você quer que inicie a máquina, né? Vou manter padrão, o Groove. Vou dar Next e aí ele vai chegar na parte de configuração de rede, ok? Eu não mexi lá na configuração da máquina virtual, mas quando você cria uma máquina virtual no VirtualBox, deixa eu até voltar lá para mostrar. No VirtualBox, veja que ele cria uma placa de rede com NAT. NAT ele vai usar a mesma placa de rede, o mesmo endereço físico da sua máquina real. Ok? Eu vou deixar ele pegar por DHCP. Ok? Vou dar Next. Aí ele pergunta aqui onde é que você está no mundo, né? Para setar horário. Eu vou marcar aqui, ó, São Paulo. Vou dar próximo, tá? Seguindo aqui os tutoriais. Ele, no caso aqui do tutorial, ele pediu para configurar um endereço de rede fixo, tá bom? Isso também é possível. Você pode voltar nessa tela e marcar um endereço de IP fixo caso você queira, tá? É até melhor se você quiser depois conectar de dentro, de fora da sua máquina virtual para dentro dela facilita. Mas porque a gente vai fazer aqui não vai fazer diferença. Ele está pedindo a senha do root, que é o administrador. Eu vou colocar Oracle, Oracle. Vou dar próximo. Então a única coisa que eu fiz diferente foi que eu não configurei manualmente aqui o nome da máquina e nem o endereço IP. Eu deixei ele pegar padrão, ok? O resto eu estou seguindo o tutorial. E aí ele chega nessa tela aqui, onde eu devo selecionar quais softwares, qual o tipo de instalação. Então, seguindo o tutorial, vou marcar aqui Software Development e vou falar que eu quero customizar agora, para escolher alguns pacotes adicionais já para instalar. Vou dar próximo. E aí ele fala, ó, primeira coisa, vai lá em Development e marca Legacy Software Development. Marquei. Ok. Próximo. Vai em Base System e marque Legacy Software Support. Base System, Legacy Software Support e clicar em Optional Packages, ok? E aí ele fala para marcar esse primeiro compat.
Vou marcar então. Vou fechar e vou dar um próximo. Depois ele fala para marcar System Tools ainda em Base System. Ok? Lembrando que aqui eu estou escolhendo quais pacotes eu quero instalar. Fazendo uma instalação aqui já um pouco mais apropriada, eu tenho menos trabalho nos próximos passos. Se bem que, como eu vou usar aquele Oracle Validated, ele já se encarrega de instalar todo e qualquer pacote de Linux que esteja faltando, ok? Mas vamos seguindo aqui então. Está verificando as dependências, porque quando você clica num pacote, esse pacote depende de outros e ele precisa verificar e instalar todos aqueles que são necessários para que aquela opção que você selecionou funcione. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui que eu cliquei. Deixa eu voltar, porque eu acho que eu tinha clicado para continuar. Então, voltando aqui, deixa eu só ver se está marcado, ok. Depois é System Tools, então continuando, né? E em System Tools, em Optional Packages, eu devo marcar o sysstat. Ok. Sysstat7, está aqui. Marquei, fechei. Vamos continuar. Depois disso, acabou. Nada mais. Então, ok, deixa eu só confirmar se o sysstat está marcado aqui. Sysstat está marcado, vou dar um fechar e vou dar um next. Ele vai novamente verificar as dependências. E vai aparecer essa tela falando para você clicar um next, que aí ele efetivamente vai começar a instalação do Linux com todas as opções que você selecionou. E aí eu vou clicar em next. Ele vai formatar o file system, vai começar a transferir os pacotes e fazer a instalação. Isso demora alguns minutos, então eu também vou interromper o vídeo enquanto ele estiver fazendo a instalação, ok? Então só vou dar um ok aqui para começar a instalação e aí vou interromper o vídeo. E a hora que eu voltar ele já vai estar na tela avisando que a instalação está completa. Vou dar próximo. Formatando, começando a instalação, então eu estou abortando para voltar quando a instalação estiver completa. Até já. Bom, pessoal, retomando, a instalação acabou. Então ele me deu a tela aqui me cumprimentando pela instalação ter terminado e pedindo para eu clicar no botão para fazer o reboot, a reinicialização da máquina. Eu vou fazer isso e logo depois ele vai aparecer uma tela aqui de bem-vindo, pedindo para eu aceitar um licenciamento e para configurar Firewall e SE Linux, que são recursos de segurança do Linux, que eu vou deixar desabilitados porque é uma máquina virtual, né? Isso poderia também causar a necessidade de fazer outras configurações para que as coisas funcionassem adequadamente para a gente. Então, como é uma máquina virtual, simplificando, eu não vou ligar esses recursos de segurança do sistema operacional que para a gente não ajudariam em nada e só atrapalhariam. Ok? Então ele está iniciando aqui, subindo os serviços da máquina virtual. Vamos aguardar um pouquinho. Legal, já iniciou o ambiente gráfico. Já está mostrando aqui o que ele está fazendo, está iniciando a rede nesse momento, né? Se você clicar aqui em Show Details, você consegue ver os serviços sendo iniciados um por um, ok? Ok, terminou. Ele apareceu a tela de bem-vindo. Vou dar um forward aqui. Aí ele pergunta se eu quero aceitar a licença do produto. Vou dar yes. E aí ele me pergunta de firewall, em que eu vou marcar desabilitado. Vou desligar o firewall. Tem certeza disso? Sim. E o SE Linux, que também é um recurso de segurança, também vai ficar desabilitado. Vou dar yes também. Você quer
habilitar o KDump, isso aqui é para ele mandar dumps do seu sistema se tiver algum erro. Não, não quero fazer isso, ok? Aí ele te pede para configurar aqui horário e data de acordo com o seu fuso horário. Então vou adicionar aqui, vou configurar. Vou dar um próximo. Ele fala para você criar um usuário padrão, além do root, né? Eu não vou fazer isso agora porque eu vou criar depois com o pacote automático. Vou clicar em Forward, ele vai falar, olha, seria legal, muito recomendado que você criasse um usuário. Mas eu vou falar, não, continua, porque eu vou fazer isso depois. Parte de som aqui não me interessa. E eu vou finalizar. Veja que nesse tutorial, nessa parte aqui, depois ele continua falando para instalar alguns pacotes adicionais, montar o CD e instalar mais alguns pacotes. Eu não vou fazer isso porque agora eu vou seguir aquele outro tutorial em que eu instalo o pacotinho Oracle Validated e ele já instala todo o resto de pacotes necessários para a instalação do Oracle. Então eu vou dar um Finish. Ele fala que vai precisar fazer um reboot, eu vou dar um OK. E aí, este primeiro tutorial nosso vai estar terminado. Eu só vou esperar ele entrar aqui na tela inicial. Vou me logar como root, ver se está tudo aparentemente certinho. Ver se a rede está funcionando. É importante que a rede esteja funcionando, porque eu vou baixar aquele pacote a partir da rede. Ok, então eu vou testar isso. E aí essa primeira parte do nosso tutorial está finalizada. Vamos esperar aqui ele subir os serviços novamente. Aliás, ele estava baixando os serviços, agora ele reiniciou a máquina. Está inicializando o Oracle. E vamos lá. Um pouquinho de paciência, eu poderia até cortar esse vídeo, mas vou deixar. Vocês vão ver que nas versões mais novas do Oracle Enterprise Linux 5, a tela inicial mudou de azul para vermelha, né? Então não se assuste, no tutorial está azul, mas na nossa é vermelha, não tem problema nenhum. E aí eu vou colocar o usuário único que a gente tem por enquanto, que é o root, a senha que eu havia colocado, Oracle, e vamos ver se ele loga bonitinho. Maravilha. Aplicações, acessórios, terminal. Eu vou dar um ping aqui num site qualquer do UOL, por exemplo. Veja que o ping está respondendo. Isso significa que a minha rede está funcionando, mas para eu confirmar, ter certeza absoluta, veja que ele entrou até no site da Mozilla aqui, mas eu vou entrar aqui no site do UOL, por exemplo. Opa, errei aqui o endereço, mas ele acabou corrigindo e funcionou. Então está tudo ok. Deixa eu fechar aqui o Firefox. Pode fechar tudo. E a minha máquina então está pronta para o próximo passo. Ok? Então esse tutorial está terminado e eu vou para o próximo. Vou pausar o vídeo e já já a gente continua. Bom, pessoal, continuando. Agora eu tenho então o sistema operacional instalado aqui e eu vou partir para aquele segundo tutorial, que é esse aqui, em que eu vou instalar o pacote que vai fazer toda a pré-validação para a instalação do Oracle. Ok? O endereço está aqui e ele vai então mostrar como é que instala o pacote que chama Oracle Validated, ok? Ele está explicando aqui o que esse pacote faz, que cria o usuário Oracle, cria os grupos OInstall e DBA, todos os pacotes necessários para a instalação do Oracle são instalados e as dependências são resolvidas com os pacotes com os softwares Yum e UpToDate.
ok? Modifica parâmetros de kernel, limites de usuário, ok? Então ele faz toda a configuração básica necessária para a instalação posterior do Oracle, tá? Como vocês podem ver, eu vou dar um cat para ver o conteúdo do arquivo paswd, que mostra todos os usuários, tá? E veja que não tem aqui nenhuma menção a um usuário Oracle, tá? Cat paswd pipe grep Oracle. Veja que não existe, ele não retorna nada, comprovando que não existe nenhuma configuração feita. A hora que eu terminar essa configuração do Oracle Validated, além de todas as outras configurações, já vou ter inclusive o usuário Oracle criado. Então, fala aqui, ó. Aqui estão os passos para fazer essa instalação. Primeira coisa, cd para dentro desse diretório /etc e um repos_d. Então eu vou lá, cd /etc /i1 ponto, dando tab ele completa, ok? Então repos_d. E aí eu vou dar wget e eu preciso copiar esse endereço. http public ponto, como eu não configurei a parte de ainda de additions da máquina virtual, eu não consigo fazer copy paste para dentro dela, mas tudo bem. Depois a gente faz isso. .oracle.com public public i1 el5.repo. Então eu executei, escrevi exatamente o comando que está aqui embaixo. O wget vai fazer download de um arquivo, tá? Então veja que eu executei o comando, ele já fez o download, é um arquivo pequenininho. E aí ele fala, olha, usando um editor de texto, modifique o arquivo, mudando o campo enabled de 0 para 1. Ok? Então é esse public i1 aqui. gedit public, eu simplesmente digitei pub, dei um tab, ele completou o nome. Vou dar enter. E aí eu vou procurar aqui enabled. OL5U7. Vamos ver aqui. Aqui para o public L latest já está enabled 1. Para o GA based enabled está 0. Eu acho que eu estou com o update 11, né? Eu vou colocar enabled igual a 1, ok? Para o update 11, que é o último, tá? Vou salvar. Então veja que eu mexi no public OL5U de update 11, tá? Se eu não me engano, eu baixei a versão 11, mas se quiser ter certeza, é só dar um cat /etc red hat-release, tá? Isso aqui comprova que o Oracle é totalmente baseado no Red Hat, tá? Olha, release 5.11. Poderia ter feito também o name-a. O name não é o name-a, é o name-m. Bom, não lembro, é o name alguma coisa que apareceria aqui também no update 11, mas não tem problema. Eu dei o /etc red hat release e apareceu 5.11. E só recapitulando, naquele public que eu baixei, eu fui no OL5 update 11 e marquei enabled igual a 1, que estava 0. Salvei o arquivo. Ok? Continuando aqui o tutorial. Ele está explicando aqui, no caso dele era o 7, né? Ele fala aqui que, olha, o EL5 add-ons também é necessário, apesar de aqui estar como 0. Então, como ele está dizendo aqui que o EL5 add-ons também é necessário, então para evitar problemas,
Eu vou aqui no add-ons e vou dar um 1 também. Ok? Vamos ver o que nós temos aqui mais para baixo. Public L5 Oracle UEK add-ons. Tem Oracle add-ons. Bom, deixa eu deixar 0 por enquanto, porque eu já tenho esse UEK aqui como 1, tá? Então, não estou fazendo essa segunda alteração por enquanto, só se eu tiver problema. Deixei assim. E aí veja que agora é simplesmente executar o yum, que é um pacote, é um utilitário para instalação de pacotes no Linux, e um install Oracle Validated, como está aqui. E vamos ver se vai dar tudo certinho. Lembrando que eu preciso ter a internet configurada para isso funcionar. Ele está fazendo a verificação. Opa, ótimo. Veja que ele já está baixando alguns pacotes. Apareceu aqui até um aviso de updates, que se eu quiser depois eu posso atualizar, mas nesse momento eu não vou fazer isso. E aí ele está instalando então vários pacotes que são necessários para a instalação do Oracle. E eu vou deixar isso aí terminar, ok? Veja aqui que ele está fazendo a instalação. Aqui eu tenho no tutorial mostrando para esse caso específico da instalação que o cara fez, todos os pacotes que foram instalados, né? No final, ele tem que dar uma tela mostrando aqui o que foi instalado e dizendo complete. Vamos ver, ok? Eu vou pausar o vídeo aqui porque isso pode demorar um pouco, ok? Até já. Pessoal, só voltando aqui para mostrar que depois que ele faz toda a validação de dependências, ele fala, olha, eu vou fazer um download de tantos megabytes. Ele te pede para confirmar, ok? Então eu vou dar um Y aqui para ele fazer o download dos pacotes, ok? No meu caso são 9 pacotes que ele está instalando, ok? Veja que ele está me pedindo mais alguma coisa aqui para confirmar. Eu estou dando ok em tudo, ok? Então, tudo que ele pedir para confirmar, eu vou dando ok. E olha lá, instalando o Oracle Validated. Esse é o pacote que realmente nos importa, porque se esse estiver instalado é porque o resto todo funcionou. Maravilha, terminou a instalação. Ele deu aqui complete. Vamos dar uma olhadinha lá naquele arquivo, cat/etc/passwd, pipegrep Oracle, para ver se tem um usuário Oracle lá. Olha que lindo. Então eu tenho um usuário Oracle que foi criado já pelo pacote. cat/etc/group pipegrep dba. Olha lá, criou um grupo DBA e mostrou, já colocou o usuário Oracle lá dentro. Também criou um grupo oinstall, ok? Então me parece que está tudo ok para prosseguir para a instalação do Oracle, tá? Só antes da gente continuar, eu vou alterar a senha do usuário Oracle, que eu não sei se ele já colocou uma senha. Então, para fazer isso, eu estou logado como root, né? Aqui, então eu vou escrever passwd Oracle. Estou falando, quero setar a senha para o usuário Oracle. Ele vai me pedir a senha, eu vou escrever Oracle. Ele vai pedir para confirmar, eu estou reescrevendo Oracle e foi feito. su-oracle, consegui logar como Oracle. Está tudo certinho, aparentemente. Ok? Aí ele fala, olha, nesse ponto o seu sistema está pronto para receber a instalação do banco de dados Oracle. Por exemplo, instalação do Oracle Release 2, você pode seguir esse tutorial que ele está falando aqui. Ok? Então, nesse momento eu estou com a instalação terminada, pelo menos da parte de instalação desse sistema operacional, e ele está pronto para fazer a instalação do Oracle. Ok? Ele fala para criar alguns diretórios aqui. E depois nós vamos fazer isso, ok? Até o próximo passo. Pessoal, agora que eu já tenho o sistema
operacional Oracle Linux instalado e configurado e pré-configurado para receber o Oracle, o próximo passo é baixar o software do Grid e do Oracle, ok? Vou fazer uma instalação do Grid para a gente ter a SM e também do Oracle Database. Então eu vou para oracle.com, ok? Vou clicar aqui, vou passar o mouse aqui por Downloads e vou clicar aqui na parte de Database, See All, ok? Ver tudo, né? E aí, na parte aqui de Database, veja que já aparece Grid Infrastructure. Então, eu vou abrir numa abinha separada aqui. E Oracle Database 11G, eu vou baixar, vou instalar o 11G, ok? Enterprise Standard Editions. Então, esse aqui, ok? Então, indo aqui para a página do Grid Infrastructure, veja que no nosso caso é Linux, x86 64 bits, então eu tenho dois pacotinhos para instalar, ok? Dois pacotinhos, um de 1.7 GB, outro de 600 e poucos megas. Então dá 2.4 mais ou menos gigabytes. E aqui no Oracle eu vou baixar também para Linux x8664, eu preciso baixar também esses dois pacotinhos aqui, ok? O file 1 e o file 2. Mas desculpa, não é da versão 12, ok? Para baixar você vai ter que clicar no Accept License Agreement aqui. Aí vem aqui na versão 11, ok? E aí sim, Linux x8664, eu vou baixar esse file 1 e file 2 aqui, ok? Tem que clicar e baixar. No meu caso, eu já tenho esses pacotes baixados na minha máquina aqui, ok? Então aqui, olha, Linux x8664, Linux x64 11G Release 2, dois pacotes, e o Grid está aqui também, ok? 11G Release 2.zip. Desculpa, eu estava mostrando para vocês também aqui os dois pacotes do 12G. Só lembre de procurar do 11, ok? Porque nós estamos trabalhando com 11. Então é esse pacote aqui, ó. Veja que é um pacote só, né? No caso do Grid, da versão 11G, é um pacote só de 1 GB mais ou menos. Por isso que eu tenho aqui um só de 1 GB, ok? Eu vou pausar aqui, você vai fazer o seu download aí. O próximo passo nós vamos começar a instalação desses caras, ok? Até já. Ok, pessoal. Então, nesse ponto, nós já temos o sistema operacional instalado e pré-configurado para o Oracle e já temos os softwares Oracle, tanto do Grid quanto do Database, ambos versão 11G, baixados para a gente instalar. Ok? Eu vou seguir um terceiro tutorial que é do site Oracle Basic, que eu recomendo bastante, tem muita coisa legal nesse site, tá? Que diz aqui, instalação do Oracle 11G Release 2, hack no Oracle Linux 5.8 usando VirtualBox. O nosso é 5.11, mas base é 5, então não tem muita diferença. Tá? A gente pode seguir esse tutorial sem nenhum problema. E não vamos usar hack também, nós vamos instalar um nó só. Apesar de ter o Grid Infrastructure, a gente vai criar um standalone server, ok? Mas dá para a gente seguir esse tutorial sem problemas, fazendo algumas adaptações um pouco lá para frente. Então, o começo desse tutorial é fazendo a instalação do sistema operacional, etc., que a gente já fez, ok? E eu vou começar então, depois aqui da parte de configuração automática, que veja que é exatamente a instalação do Oracle Validated que a gente já fez, ok? Então eu vou para a parte aqui que diz Install Guest Additions, né? Que é aquela coisa do VirtualBox que permite que a gente saia da máquina virtual, tenha shared folders, funcione Ctrl+C, Ctrl+V para dentro e para fora da máquina virtual, esse tipo de coisa que facilita bastante, ok? Então, vou fechar o terminalzinho aqui. Eu vou vir aqui com a minha máquina virtual ligada, eu vou vir aqui em Devices
Insert Guest Additions CD Image. Ok? Então veja que ele montou um CD, tá? E a maneira mais simples de fazer isso é abrindo um terminalzinho, tá? Logado como root, ok? Eu vou para dentro da pasta Media, cd/media. Lá dentro veja que tem a pasta que foi criada para o CD, então vou dar um CD para dentro dessa pasta. E veja que lá dentro tem os pacotinhos, eu vou dar um ponto barra para executar e eu vou copiar o nome deste cara aqui, ó. vbox.linuxadditions.run. Vou dar um Enter. E eu estou instalando então os Guest Additions. Ele me reclama aqui, ele fala, olha, eu não tenho, nesse sistema eu não tenho os headers da versão do kernel instalados, talvez isso dê problema. Então ele fala, se você tiver problema, se não conseguir construir o módulo, ele fala aqui, ó, instale os kernels executando esse install aqui. Vamos ver. Normalmente isso não costuma dar problema, mas vamos esperar. Veja que ele está fazendo basicamente a mesma coisa, né? No tutorial eu estou nesse ponto aqui. Olha lá, ótimo, ele conseguiu construir o módulo principal do Guest Additions. Isso significa que a gente não vai precisar instalar mais nada. Provavelmente isso vai funcionar adequadamente, ok? Ótimo, funcionou. E agora o que eu vou fazer então é desligar a máquina virtual, porque eu preciso reiniciar ela para que o Guest Additions funcione. E vou aproveitar, vou adicionar alguns discos a mais que vão servir para o nosso ASM, ok? Eu preciso de discos para formatar a ASM para o Oracle jogar o banco lá dentro. Então eu vou fazer isso. Então eu vou desligar a máquina, ok? Vou dar um power off na máquina aqui. Desliguei. Vou voltar lá no console do VirtualBox, vou clicar aqui em configurações, tá? Vou vir aqui na parte de storage, onde eu tenho um disco, né? Na controladora SATA 1 aqui, ó. Eu tenho um disco e eu vou clicar aqui para adicionar um novo disco. Create New Disk, formato VDI, dinamicamente alocado. Eu vou dar o nome para ele de ASM1 e eu vou dar um tamanho de 2 GB, ok? Vou criar. Veja que apareceu aqui SM1 2 GB. Vou de novo, vou clicar aqui no disquinho, não é no CD, ok? No disquinho, criar um novo disco, formato VDI, dinamicamente alocado, e eu vou dar o nome de ASM2 com 2 GB. Então, dois discos de 2 GB para o meu ASM. Vou mandar criar. Ótimo. Então, veja que eu tenho nessa controladora SATA virtual aqui, eu tenho o meu disco real, o meu disco do sistema operacional, e agora eu tenho dois discos que vão receber o ASM, tá? Que são porta 1 e porta 2. Essa aqui é porta 0, porta 1 e porta 2. Depois eu vou mostrar porque que eu estou mostrando essas portas para vocês. Ótimo. Vou reiniciar a máquina virtual. Ok, deixa eu dar uma pausa para a gente não esperar esse tempo todo. Já já a gente volta com o sistema iniciado. Ok, a minha máquina virtual já reiniciou, está na tela de login. E agora eu vou fazer a formatação daqueles discos do ASM e também vou testar se o Guest Additions está funcionando, ok? Eu vou logar como root ainda, ok? Opa, root, senha Oracle. Ok? Veja que agora
eu consigo passar direto da máquina virtual de dentro para fora com tranquilidade. Eu posso vir aqui no clipboard que está desabilitado e marcar como bidirecional. E aí vamos testar. Deixa eu marcar alguma coisa qualquer aqui na máquina real e tentar colar aqui. Maravilha, está funcionando. Eu posso inclusive já configurar uma shared folder, uma pasta compartilhada. Ok? Adicionar outro. E eu vou lá na minha pasta Downloads, ok? Que é onde estão os meus arquivos. Eu vou usar essa pasta compartilhada depois. Ok? Não quero que ela seja read-only, eu quero poder alterar as coisas dentro dessa pasta. Eu quero que ela monte automaticamente, eu quero fazer ela permanente. Vou dar um OK. Ok? Vou dar um OK. Ele está falando aqui de novo de atualizações. Se você quiser clicar e mandar atualizar, não tem problema nenhum. Eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou fazer uma configuração aqui que eu sempre me esqueço de fazer. Make Oracle User VirtualBox Shared Folder. É uma configuração para permitir que o usuário Oracle consiga utilizar o Shared Folder, ok? Ele precisa ser incluído, é isso aqui, ó, esse comando aqui, tá? O usuário Oracle precisa ser incluído no grupo VBoxSF para que ele possa montar o shared folder, ok? Então eu vou executar esse comando, olha, sudo, ou como eu já estou como root, sudo é para executar como root. Como eu já estou como root, eu não preciso fazer isso. Eu vou copiar esse comando, só que ali no lugar do user eu vou dizer o usuário que eu quero, que é o Oracle. Então eu estou falando, olha, adicione o usuário Oracle no grupo do shared folder, para que ele possa também acessar esses shared folders. E aí, como root, eu vou dar um reboot para testar isso e aí eu vou continuar agora como Oracle para efetivamente fazer a instalação. Ok? Clicar Reboot aqui. Vamos esperar ele reiniciar, a gente volta já já de novo. Ok, pessoal, continuando, eu vou logar como Oracle, então usuário Oracle, senha Oracle, mas antes de fazer a instalação, eu ainda preciso formatar aqueles discos do ASM, né? Que eu ainda não fiz. Então aqui como Oracle, poderia ter logado como root, mas como eu só vou fazer isso como root, depois continuar como Oracle, mais fácil dar um SU aqui. Então, eu estou logado como Oracle, mas para formatar os discos eu preciso ser root. Então, eu vou dar um SU, que é switch user, menos para setar as variáveis do root, né? Como é root, eu não preciso dar nome, é só dar SU menos. Ele me pede a senha do root, a senha é Oracle, eu estou logado como Oracle, ok? Eu vou dar uma olhadinha na pasta /dev, que é onde o Linux salva ou mostra, apresenta todos os devices que estão conectados na máquina. Ok? Vou dar um ll asterisco sd asterisco. Ok? SD é uma abreviação de SATA disk. Então são discos serial ATA, né? Por quê? Porque na nossa máquina virtual os discos são de uma controladora SATA, tá vendo aqui? Então por isso que eu tenho 1, 2, 3 discos serial ATA. Como os discos estão ligados na porta 0, 1 e 2, mas é um mesmo disco, desculpa, são três discos diferentes, então eles aparecem aqui como SDA dentro do Linux, primeiro disco, SDB, segundo disco, SDC, terceiro disco. O número diz respeito às partições que existem criadas dentro destes discos. Não sei se vocês lembram, mas quando eu fiz a instalação do sistema operacional, eu peguei aquele disco de 30 gigas e eu olhei a formatação e ele criou uma parte com 20 e tantos gigas para a instalação do sistema operacional e uma outra parte com 4 gigas, se eu não me engano, que era a área de swap. Então, por isso que eu tenho duas partições apresentadas aqui. SDA1 é o meu sistema operacional, o meu disco principal, SA2 é a área de swap. E veja que no SDB não tem nenhuma partição, porque é um disco cru,
vazio, que eu acabei de criar, assim como SDC, que são os dois discos do ASM. Então, o que eu vou fazer? Logado como root, eu vou criar uma partição dentro desse disco. E para fazer isso, eu uso o comando fdisk. Tá? Fdisk barra dev barra sdb, que é o primeiro disco que não tem nenhuma partição. Eu vou dar Enter. Tá? Se eu der um M aqui para Help, ele me mostra todas as opções. Tá? O que eu vou fazer é criar uma nova partição, então eu vou selecionar a letra N, Add a New Partition. Aí ele me pergunta que tipo de partição que você quer criar, primária ou estendida. Eu vou dar P de primária. Número da partição, como esse disco não tem nenhuma partição, eu vou criar como 1. E aí ele fala, primeiro cilindro, qual é a posição inicial dessa partição? E ele já sugere como default a posição inicial, que é o cilindro 1. Eu vou deixar. Dá Enter então. E como posição final, ele está sugerindo o último cilindro desse disco, eu vou também aceitar. Ou seja, eu estou criando uma partição que vai ocupar esse disco inteiro. Então, recapitulando, eu coloquei N para a nova partição, P para a partição primária, 1 para o número da partição, e aí dei Enter e Enter de novo para aceitar início e fim da partição. Ok? Terminei, eu vou dar W, que é Write, grava no disco a alteração que eu fiz. Ok? Se eu der um LL asterisco SD asterisco aqui de novo, veja que apareceu a partição SDB1. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o disco SDC. Então agora mais rápido, N de nova partição primária, P, partição número 1, início default, final default, W para gravar e formatei as minhas partições. Ok? Se eu der o LL, veja que estão as partições criadas bonitinho. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um exit para sair do root. Ok? E agora sim eu vou fazer a instalação efetivamente do Grid Infrastructure. Só vou dar uma pausinha para modular o vídeo, né? E já já a gente continua. Continuando, acabei de formatar os discos do ASM, dei um exit, voltei para o usuário Oracle e agora eu vou para pegar os produtos de instalação. Então eu vou para a pasta cd/media, ok? Se eu der um LL aqui, veja que aquela pasta shared folder downloads, ele monta já automaticamente, sempre com o nome sf underline e o nome da pasta principal. Então cd sf underline downloads. Aqui eu tenho todos os meus downloads e eu tenho o Linux x86 Grid, que é o primeiro produto que eu vou instalar. Ele está num zip, eu vou dar um unzip neste cara, ok? Vou descompactar o pacote do Grid para instalação. Veja que ele está criando uma pasta chamada Grid. O legal do shared folder é que eu não estou inflando isso dentro da minha máquina virtual. Eu estou inflando isso via shared folder aqui na pasta de fora, né? Então, a minha máquina virtual não vai ficar cheia de lixo lá, porque depois eu apago essa pasta. Ok? Então, vamos descompactar. Eu estou seguindo esse tutorial, ok? Olha, veja que eu fiz os fdisks, como tem no tutorial, ok? Mostrando aqui os discos formatados. Ah, sim, eu preciso... Ah, é verdade, eu preciso fazer a instalação, o download e a instalação dos pacotes de acordo com o meu kernel para o Oracle ASM funcionar, ok? Eu preciso disso antes da instalação do, uh, do Grid Infrastructure, tá? Não tem problema. Vamos deixar fazendo o download aqui. Aqui, ó, determinar a versão do kernel. Então, vou digitar aqui, ó, uname -rm, tá? Então, eu tenho aqui a versão do meu kernel, 2.6.39.400, etc. Tá? E ele fala, olha, para fazer o download do smlib, você precisa entrar no OTN, tem o link aqui, ok? Então, eu vou clicar nesse link.
Veja que aqui eu preciso baixar 3 pacotes, tá? Ele mostra aqui, ó. Eu preciso baixar o Oracle ASM suporte, o Oracle ASM lib e o Oracle ASM que aí é específico para a minha versão de kernel, ok? Então os dois primeiros não são específicos para a versão de kernel e o terceiro sim. Então vamos primeiro para os dois primeiros que são mais fáceis. Simplesmente, ó, a Oracle ASM lib 2.0, eu vou achar minha plataforma específica, que é Intel Architecture aqui, ó. Intel IA32, eu não tenho específico para 64. Oh, desculpe, tem aqui sim, o x8664. Então eu vou fazer download deste cara aqui. São pacotes pequenininhos, ok? Deixa eu ver se ele começou a fazer download disso. Já fez. E vou fazer download do segundo pacote. Continuando aqui a instalação dos pacotes ASMlib, veja que ele fala aqui que para você conseguir fazer a instalação desse pacote que é específico do kernel, você deve criar um arquivo, tá vendo? Create a file named /etc barra não sei o que lá, Oracle SM repo, com o seguinte conteúdo. Então eu vou, como root, ok? Vou dar um gedit, criar esse arquivo que não existe e vou colocar esse conteúdo do jeitinho que ele está sugerindo. Ok? Salvei, fechei. E ele fala, olha, se o arquivo /etc barra não sei o que não existe, você pode fazer o download dele. Então vamos ver se esse arquivo aqui, que é uma key do Oracle, existe. LL, nome do arquivo. Existe, então eu não preciso fazer download mais. Ok, então se eu criei o arquivo corretamente, ele fala que eu vou ser apto a fazer a instalação desse pacote Oracle SM que é específico do kernel com esse comando. Então, eu ainda não instalei nenhum dos 3 pacotes ASM, tá? Eu simplesmente fiz download de 2 deles, que não são específicos do kernel, e agora eu estou tentando instalar aquele que é específico do kernel, para depois instalar os outros dois. Vamos ver. Ótimo, olha lá. Ah, ele baixou alguma coisa, deixa eu ver. /etc barra, deixa eu ver, Oracle ASM. Aparentemente ele não encontrou. Vamos tentar instalar os outros dois para ver o que acontece. cd barra mídia, sf downloads, os arquivos estão lá. Aqui, ó. Oracle SM, então, para fazer a instalação, voltando aqui pro tutorial, RPM e os 2 pacotes. Ok? Ok. Agora vamos ver se vai funcionar Oracle SM configure-i. Eu estou preocupado aqui nesse momento porque ele, apesar de ele ter feito download de algumas coisas aqui, ele deu um no package aqui. Então vamos ver se isso é um problema ou não. Opa, aparentemente não. Oracle SM configure-i. Ele apareceu a tela inicial perguntando qual é o usuário default que vai ser o dono da interface do ASM. Eu vou dizer Oracle, ok? Lembrando que eu estou fazendo toda a instalação com o usuário Oracle. Eu vou fazer a instalação do grid e do banco de dados, ambas com o usuário Oracle. Eu poderia também ter optado por instalar o ASM como um usuário separado grid e depois instalar o Oracle banco de dados com o usuário Oracle. Mas eu estou fazendo a instalação de tudo com um usuário só, que é o Oracle, para simplificar. Então, o usuário é Oracle. Grupo default, eu vou colocar DBA. Deixa eu ver se ele... aqui, ó. Responde como DBA. Ótimo. Você quer iniciar o ASM quando der boot? Sim, eu quero.
Você quer que ele escaneie os discos do SM quando der boot? Também quero. E fez. Ok? E agora vamos dar um init aqui, ó. Vamos ver se funciona. Barra USR, barra SBIN, barra Oracle ASM, init, loading module, mounting ASM file system. Parece que funcionou. cd barra dev, veja que ele montou aqui uma pasta para conter os discos do SM. Ó, cd barra dev barra Oracle SM, vou dar um LL lá dentro. Veja que tem uma pasta disks, vamos ver. Disks, não tem nada. Ok? Não tem nenhum disco. Ok? Está falando que se você tiver problema, você faz a atualização dos drivers, mas eu não tive problema. Próximo passo, criar os discos ASM. Ok? Para fazer a instalação. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Oracle ASM, create disk, nome do disco e qual é a partição que ele vai usar. Lembrando que, olha só, LL SD asterisco, olha só. Eu criei esse SDB1, que é no disco B, e esse SDC1 para serem discos do SM, ok? Então, vou escrever Oracle ASM create disk, disk1, como barra dev barra SDB1. Acho que deu certo. E o disk2 vai apontar para o barra dev barra SDC1. Ok? Vamos ver se funcionou? Oracle ASM list disks. Olha que coisa linda. 2 discos do SM. Se eu for para aquela pasta que o SM acabou de montar, que é barra dev barra Oracle ASM barra disks, veja que agora aparecem os 2 discos. Ok? Maravilha. Eu estou com os 2 discos, então, preparados para a instalação do SM. Então, agora, eu acho que finalmente eu estou preparado, que o list de discos já me apareceu. Agora eu estou preparado para a instalação do grid. Ok? No tutorial ele fala para você clonar, criar um clone na máquina virtual para criar uma segunda, porque é hack, mas nós não vamos a hack, então eu não vou fazer isso. Próximo passo já é a instalação do grid. Até já. Vamos nós então para a instalação do grid. Eu estava logado como root aqui, em que eu usei para criar, configurar o ASM. Vou dar exit. Voltei lá para a pasta de downloads, ok? Ó, barra media, barra sf downloads. E lembrando que a gente deu um unzip, então eu tenho a pasta grid aqui, ok? Que é a instalação do grid. E aí eu tenho o run installer, que é esse cara que eu vou rodar. Então, ponto barra run installer na pasta grid que eu descompactei. Veja que ele faz umas verificações iniciais e aí vai chamar o instalador do grid para a gente continuar. Ok? Veja que eu estou rodando isso com o usuário Oracle. Lembrando que eu comentei agora há pouco, eu estou fazendo toda a instalação com o usuário Oracle, tanto do Grid Infrastructure quanto do banco de dados. Eu não vou fazer a instalação separada. Beleza? Chegou na primeira tela. Você quer fazer uma instalação para cluster ou um servidor standalone? Eu vou marcar servidor em standalone. Não vai ter cluster, eu não vou ter 2 máquinas. Eu estou instalando o grid só para ter o ASM, então eu estou selecionando essa opção. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela aqui da máquina virtual, porque ele está comendo os botões aqui. Olha lá. Próximo. Ele pede linguagem, eu vou deixar só em inglês. Olha que coisa linda, ele achou já os meus 2 discos, que são discos candidatos para instalação, aqueles 2 discos de 2 GB que eu criei, ok? Eu vou marcar os 2, vou criar um disk group chamado data, e eu vou marcar a redundância externa, que é para não ter redundância e a gente não perder espaço. Se eu colocasse redundância normal, ele ia ocupar metade do espaço com cópias das imagens para segurança, e eu então ia ficar só com 2 GB. E se eu colocasse redundância alta, ele ia gravar 3 cópias de cada dado e ia ficar só com 1/3 do espaço. Como isso é um ambiente de teste, redundância externa é o mais indicado, eu tenho os 4 GB disponíveis. Ótimo! Você quer
Agora eu vou configurar o usuário para o ASM. E aí ele fala, você quer configurar senha diferente para cada usuário ou uma senha só para todo mundo? Como é um ambiente de teste, para simplificar, eu vou botar uma senha só para todo mundo e essa senha vai ser Oracle, ok? Então digitei 2 vezes Oracle. Ele está me reclamando aqui que essa senha não é ideal do ponto de vista de segurança, mas tudo bem, é um ambiente de teste, ok. Ele fala quais são os usuários, os grupos de usuários que você quer que sejam o administrador do ASM, ok? Não vou mexer em nada, vou deixar o install, vou dar próximo, tá? Essas telas aparecem aqui no tutorial, ok? Aqui a parte de configuração, veja aqui a parte de instalação. Só lembrando que aqui no caso, nesse tutorial ele está instalando o Hack, então ele tem muitas configurações adicionais que eu não vou fazer. Ok? Ele está falando, olha, os três são do mesmo grupo, isso do ponto de vista de segurança não é legal. Você quer continuar? Sim, como é um ambiente para teste, para mim não tem problema. Sugerindo aqui, olha, vou instalar o Oracle Basic, a base das instalações de Oracle vai ser nessa pasta, e a localização do software vai ser nessa pasta. Vamos deixar o padrão. O grid Oracle Home é inválido. Você quer continuar? Deixa eu ver qual é o detalhe. Ele está falando que não é recomendado que o grid do Oracle Home, o Oracle Home da instalação do grid seja dentro do /home de um usuário, né? Mas, nesse caso, vamos simplificar, eu vou dar OK. Tá? O ideal seria, numa instalação de produção, colocar isso numa pasta separada. Ó. Normalmente um /u01 app Oracle, nome do produto, ok? Inventário. Então ele pede qual vai ser a pasta do inventário, que é onde ele vai guardar as informações das instalações Oracle nessa máquina. Eu vou deixar também padrão. Ele vai fazer todas as verificações de pré-requisito, se os pacotes estão instalados, se a memória e espaço em disco são suficientes e etc. Ok? Opa, ele está reclamando aqui, falando, olha, infelizmente, você tem um pacote que está faltando, que é o Unix ODBC. Ok? Ele está falando aqui que não consigo continuar porque o Unix ODBC não existe, tá? Vamos tentar resolver? Eu vou dar um SU menos para root, sem a Oracle, eu vou tentar fazer a instalação. E um install Unix ODBC. Ok? Isso é uma falha daquele pacote Oracle Validated, ele deveria ter instalado, mas não instalou, mas veja que foi facinho. Eu dei em um install Unix ODBC, tá aqui. Ok? E ele já falou aqui, ó, vou fazer download e instalar. Você tem certeza? Beleza. Tá ok? Tá ok. Pode instalar. Beleza. Falou, instalei o Unix ODBC. O que que eu faço aqui? Verifica de novo para mim. Então, instalei o pacote que faltava e estou pedindo para ele verificar novamente. Maravilha. Passou a instalação. Não tem mais nenhum pré-requisito faltando. Ele falou, olha, está aqui um resumo da sua instalação. E eu posso dar continuar aqui, finish. E ele vai fazer a instalação do produto. Ok? Então, o que eu respondi basicamente disse que eu queria uma instalação de grid standalone. Aqui eu disse, mantive a linguagem em inglês. Aqui eu selecionei os disk group, eu selecionei os discos e criei um disk group com o nome padrão data, redundância externa. Aqui eu dei a senha Oracle para todos os usuários. Aqui eu mantive os grupos como o install. Deixei os caminhos padrão, tanto para as instalações quanto para o inventário. Deixei ele fazer as verificações de pré-requisitos, deu um erro num pré-requisito, eu corrigi rapidamente. E vamos seguir. Ok? Está instalando, isso deve demorar alguns minutos. E no final a gente volta, eu vou pausar o vídeo. Ok, pessoal, voltando aqui, ele já praticamente terminou a instalação. Ele abriu uma telinha aqui falando para eu executar 2 scripts como root, ok? Isso é normal, toda a instalação de Oracle que você fizer, ele vai executar esses scripts, tá bom?
A primeira instalação de Oracle que você faz na máquina, quando ele cria o inventário, ele roda esse primeiro script aqui. Ele te pede para rodar esse primeiro script, está vendo que está dentro da pasta Aura Inventory, que esse script simplesmente o que ele vai fazer é mudar o dono da pasta do inventário, ok? Então, se eu chamar o terminal aqui e der um cat opa, der um cat nesse script, deixa eu copiar ele aqui. O que ele faz é um chauni aqui por cima, tá? Então precisa ser como root, aqui, ó, muda o grupo, né? Então eu vou fazer um su menos Oracle para voltar a estar conectado como root, e aí eu vou simplesmente dar o caminho do script e veja que ele já executou e falou, olha, mudei o grupo dessa pasta para o install. Terminou a primeira execução. E agora é só copiar o segundo script. Esse aqui, o que ele vai fazer é mexer nos arquivos de inicialização do Linux para subir os serviços do Grid Infrastructure automaticamente quando a máquina iniciar, ok? Então ele vai configurar essa máquina para que quando ela iniciar, as configurações sejam, os serviços subam automaticamente. Olha, ele te pergunta o caminho padrão para os binários, você pode dar Enter simplesmente e deixa ele rodar. Ok? Então veja que ele está adicionando daemons para a inicialização da máquina. Ele falou que subiu o serviço de cluster, que coisa linda, olha lá. O serviço de alta disponibilidade está subindo, tá? E aparentemente foi tudo com sucesso. Ele passou as verificações e tudo com sucesso. Deixa eu dar um ps-f pipegrep pmon, ver se tem a instância SM no ar. Não tem ainda, ele vai subir no próximo passo, se eu não me engano. Mas por enquanto está tudo correndo adequadamente. Executei os dois scripts, vou dar um OK. Ele vai voltar para o instalador aqui, que ainda não tinha terminado, e vai fazer os passos finais. Ok? Aqui, ó. Agora ele vai vai fazer a configuração do SM. Tá? Por isso que não tinha ainda a instância SM no ar quando eu verifiquei ali. Vamos ver que daqui a pouco é capaz que ela já esteja no ar. Está rodando, vamos ter um pouquinho de paciência. Lembrando que eu estou numa máquina virtual, né? Então tudo acaba sendo um pouco mais lento do que seria numa máquina real. Opa, terminado. Ele apareceu a tela finalizada aqui, deixa eu ver. Olha que coisa linda. Eu dei um ps-f pipegrep pmon novamente e estou vendo a instância de SM já está no ar. Tudo funcionando perfeitamente. Vou fechar essa instalação e o meu grid infrastructure já está funcionando. Ok? Então eu vou dar um exit aqui. Eu voltei a estar conectado como Oracle. Se eu der um cat no /etc/hora/tab, que é aquele arquivo que o Oracle registra as instâncias que existem nessa máquina, veja que ele já configurou aqui que existe uma instância SM, cujo Oracle Home está nessa posição, ok? Ele tem um Nzinho aqui dizendo que essa instância não é para subir automaticamente no boot, ok? Se eu não me engano, para o caso do SM, nem precisa colocar isso aqui como Y, porque só a subida lá do grid já vai subir a instância SM automaticamente, ok? Eu já consigo conectar na minha instância SM via SQL Plus. SQL Plus
Desculpe, deixa eu antes setar as variáveis. Ponto hora env, ponto espaço hora env, instância mais ASM, ok? Aí eu consigo chamar SQL Plus barra S, sysasm, estou conectado numa instância SM, select asterisco, vamos ver, $ASM, disk group, por exemplo. Olha lá, eu tenho disk group data, né? Select name from the $ASM disk. Veja que eu tenho os dois discos, ok? Eu tenho espaço livre aqui. Select free mb from the $ASM disk group. Olha lá, 4 GB livres. Ok? Então está tudo funcionando perfeitamente. A instalação do grid está terminada. E o próximo passo é a instalação do banco de dados, do produto banco de dados Oracle e a criação de um banco inicial. Ok? Nos vemos até daqui a pouco para a gente fazer esse passo final. Até já. Seguindo aqui para o último passo, que é a instalação do produto do banco de dados Oracle. Então eu estou aqui na pasta grid ainda, com o usuário Oracle, né? Se eu quiser ver, é só escrever ID, ele me mostra quem é o usuário, ou Who am I, ok? Usuário Oracle, tá? PWD, ele me mostra a pasta que eu estou. Eu vou dar um cd ponto ponto para voltar para a pasta de trás, que é a pasta Downloads, ok? E vou remover essa pasta grid, que é onde tinha a instalação descompactada. Então, rm-rf, muito cuidado com esse comando, pasta grid. Ótimo. E agora o que eu vou fazer é descompactar a instalação do Oracle 11G Release 2, que é esse carinha aqui, ó. São dois arquivos, ok? Então, vou dar unzip. Primeiro no arquivo 1 de 2, ele vai criar uma pasta, nesse caso, database, ok? Veja aqui. Na hora que ele terminar de descompactar esse primeiro, eu vou descompactar o segundo arquivo, que ele vai também jogar um resto dos arquivos dentro dessa pasta database, e aí eu estou pronto para chamar o instalador do banco de dados. Ok? Estamos no finalzinho já da instalação, tudo correndo como previsto, tudo tranquilo. Espero que vocês gostem, consigam instalar e aí consigam ter o ambiente de vocês preparado aí para brincar, para estudar. Ok? Deve demorar mais um pouquinho. Nada impede, tá, gente? Se eu quiser ganhar tempo, de abrir uma outra tab e já ir descompactando o outro arquivo. Sinceramente, nem sei se eu vou ganhar tempo, porque no final os dois unzips vão estar concorrendo, né? Então talvez seja melhor esperar um pouquinho mesmo. Vou esperar mais um pouquinho, se não terminar, eu vou pausar o vídeo para continuar depois, ok? Depois que eu descompactar esses arquivos, para a gente não perder tempo. Não, terminou. Vou descompactar o segundo, que é só mudar o nome aqui para 2 of 2. Opa, faltou escrever unzip, né? Ok? Ele está descompactando o segundo arquivo. Falta pouco, hein? Daqui a pouquinho você vai ter o seu ambiente preparado.
Mais um pouquinho, não terminou ainda não. Como eu não pausei esse vídeo, se estiver demorando demais, depois você pode dar uma avançada. Terminou. Ok. E aí agora eu tenho a pasta Database, e aí eu vou para dentro dessa pasta. E assim como da outra vez, eu tenho o mesmo Run Installer, que é o utilitário Oracle Universal Installer. Então eu vou chamar ele, /run installer, ok? Ele faz algumas verificações iniciais também, e aí chama o ambiente gráfico para você responder as perguntas e fazer a instalação da maneira que você deseja. Vamos lá. Você quer dar um e-mail para receber notificações de produtos, de novas versões, etc. Você quer prover a sua senha do Oracle Support para que ele te avise de patches novos? Não. Nesse ambiente de teste eu não quero fazer isso não. Deixa eu aumentar a tela aqui para aparecer os botões. Próximo. Quer continuar? Quero. Você quer criar já e configurar um banco de dados ou você só quer instalar o software? Não, eu já quero configurar um banco de dados. Vamos fazer tudo nesse passo. Poderia só instalar o software e depois chamar o DBCA para criar o banco, ok? Mas dessa vez eu vou fazer tudo junto. Próximo. Que tipo de sistema que você quer usar, né? É para um desktop ou para um servidor? Então, eu vou falar que é para um desktop, né? Configuração mínima, mínimo de respostas possível, sem muito detalhe, né? Porque é para estudo. Se quiser, você pode selecionar server e ver a diferença das coisas que ele pergunta. Ok, ele te pergunta aqui caminhos de instalação, versão que você quer instalar, Enterprise ou Standard, character set default do seu banco, o grupo que vai ser dono da instalação do Oracle, nome do seu banco, ORCL, senha administrativa, que vai ser a senha do SIS, né? Vou colocar Oracle aqui, lembrando que o Oracle não recomenda. Deixa eu escrever de novo, Oracle, mas como é um ambiente de teste, não tem problema. Vou dar próximo, ele reclama da senha, vou dizer que eu quero continuar. Ah, veja que ele escolheu aqui File System, né? Então eu não vou fazer a instalação dessa maneira, porque como eu escolhi desktop, ele está fazendo uma instalação mais simples e vai usar File System. Não é isso que eu quero a instalação que ele use ASM, ok? Então é até bom que isso tenha acontecido, porque eu vou dar back aqui e vou voltar e vou selecionar e a gente vai ver as diferenças dos dois tipos de instalação. Então eu vou voltar lá para aquela tela em que ele pede o tipo de instalação. E eu vou falar que eu quero instalação do tipo servidor. Vou dar um Next. Agora sim. Veja que ele está perguntando, você quer que seja uma instância single instance ou uma instância de hack? Eu vou falar que eu quero que ela seja uma single instance. Não tem hack. Você quer uma instalação típica ou avançada? Vamos escolher típica. Opa, ótimo. Veja que agora ele me dá a opção de armazenamento e eu vou falar eu quero ASM, eu não quero File System. Localização dos arquivos no Disk Group Data, senha para o usuário do ASM SNMP, vou dar Oracle, ok? Estou colocando senha todas Oracle. Aqui eu já tinha respondido, então ele manteve as respostas, vou dar Next. Reclama das senhas de novo, eu vou ignorar e vamos em frente. Então, como eu escolhi dessa vez Server aqui em System Class, eu tive a opção de escolher a ASM, Automatic Storage Management, que era, opa, não é aqui, onde é que está? Aqui. Storage Mechanism ASM, que era o que eu queria. Então agora está tudo certinho e vamos embora.
Finish, e ele vai fazer a instalação, ok? Vai copiar os arquivos, vai relinkar o executável, gerar os executáveis Oracle, vai criar o banco de dados e no final ele vai pedir para executar um script como root, que também vai fazer algumas configurações e vai mexer naquele arquivo /etc/hora tab para colocar essa instância URCL, registrando lá que agora essa máquina também tem essa instância, ok? Nos vemos daqui a pouco no final da instalação. Até já. Ok, pessoal, finalizando, então veja que ele me deu uma tela aqui mostrando que terminou a instalação. Veja que ele fez a configuração do Database Control na porta 1158, tá? Então, para eu utilizar o Enterprise Manager Database Control via browser, ok? Então, porta 1158/EM, vou dar um OK aqui. E para terminar, ele pede para eu rodar aquele root.sh, né? Veja que aquele do Ora Inventor ele não pediu porque já não é mais a primeira instalação de Oracle nessa máquina, é a segunda, então não preciso, aquilo só roda uma vez. Vou dar um SU menos para passar a ser root novamente, para rodar esse script como root. Ele pede o caminho dos binários, basta você dar Enter. Fala, olha, já existe alguma coisa lá, você quer substituir? Já existe esse arquivo, quer substituir? Quero. Ok, já existe, você quer substituir? Quero. E eu dei yes para tudo de substituição. Ok, terminei, vou dar exit para voltar para o Oracle. Vou dar OK aqui. Terminou e ele está até me falando aqui, olha, para você logar no Enterprise Manager, utilize este caminho. Então, eu vou copiar esse caminho aqui, vou fechar. Terminado, instalação finalizada, tá? Antes de chamar o Enterprise Manager, ps-f, pipegrep, pmon, olha lá a minha instância de banco de dados no ar, ponto, espaço, horaenv, orcl, setuas variáveis, /s/dba conectado. Deixa eu ver se existe usuário em HR aqui. HR Employees existe. Tudo bonitinho, funcionando, ok? No Enterprise, no Firefox, eu vou colar aquele endereço. Não, por algum motivo eu não copiei o endereço corretamente, mas não tem problema. Localhost 2.1158/EM. Ele reclama aqui que a conexão não é segura, isso é coisa do Firefox, tá? Só que você clicar em I understand, adicionar uma exceção, confirmar, e ele não vai mais te atrapalhar com isso. Apareceu a tela de login, sys oracle sysdba login. Olha lá, funcionando o Enterprise Manager com o banco de dados no ar, table spaces, control files, tudo certinho, ok? Banco de dados configurado e funcionando, ok? Na instalação do Oracle, Oracle Home, você vai ver que aqui existe uma pasta SQL Developer, ok? Então, o Oracle já vem com uma instalação, cd SQL Developer. Ele já vem com uma instalação de SQL Developer aqui, ok? Só que é uma instalação um pouco antiga, uma versão muito antiga, tá? De 2009, porque é de quando foi lançada essa versão do Oracle, ok? Vou dar não aqui, não quero migrar configurações. E o Enterprise Manager também vai funcionar. Ou, desculpe, o Oracle SQL Developer também vai funcionar. O ideal é que você entre no site da Oracle, ok? Desculpe, oracle.com, downloads, e aqui você procura o download, aqui ó, downloads, developer tools, opa,
tá? SQL Developer. E aí você vai baixar a última versão do SQL Developer, no nosso caso aqui para Linux, ok? Você vai precisar da versão mais nova do JDK também, você vai precisar instalar, tá? Para ter o SQL Developer mais avançado, porque esse que tem aqui já é bem antigo, mas está aqui, funciona, ok? Então vou criar uma conexão só para testar e a gente terminar. sys_orcl, nome da conexão, usuário sys, senha Oracle, vou mandar salvar. Conexão como sysdba. Conexão do tipo TNS, ou seja, que vai usar as configurações que estão no TNS Names. E eu vou conectar no meu banco RCL. Vou mandar salvar. Teste funciona. Vou clicar em Connect. E está aí o SQL Developer também funcionando bonitinho nessa máquina que a gente acabou de criar, ok? Bom, é isso, gente. Estou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Fizemos todo o processo de instalação, desde o download dos softwares até a instalação do Linux, do Oracle Grid, do Oracle Database, com toda a configuração necessária, usando SM e tudo mais dentro do VirtualBox. Espero que se divirtam seguindo o tutorial, fazendo. Se tiverem alguma dúvida, me avisem, me mandem e-mail aí pelo blog. Um abraço a todos e até a próxima.